Fala, forasteiro! Seja bem-vindo a mais um programa, a mais uma edição aqui do Forasteiro Podcast. Hoje a gente está aqui, né? Como sempre, eu, Wesley, o Léo está aqui. E a mente pensante. O Forasteiro Pensante. Exatamente. Tamo aí, gente. Forasteiro. Nicolas Hitt. Gente. Fala o nome todo aí, Nicolas, de novo. De novo? Você vai fazer isso de novo comigo. Mais tarde. O Nicolas gosta do nome dele, rapaz. Ele não gosta de falar, mas ele gosta. Hoje a gente também vai apresentar mais uma novidade aqui. Todo episódio a gente vai estar apresentando e fortalecendo uma marca de algum empresário nosso, amigo nosso. E aí hoje a gente vai estar com o New Ed Sushi. Olha. Aí a rapaziada que gosta do sushi aí não sai mais de lá, ó. New Ed Sushi. Melhor sushi da cidade tá lá na quadra 13. Eles fazem delivery. Na quadra 13 de onde? Do Paranoá. Olha aí. Eles fazem entrega delivery, então faça seu pedido lá. É um companheiro nosso, é uma família que a gente ama demais e a gente não podia deixar eles de fora de apresentar a marca deles e a empresa deles aí. Então, todo episódio a gente vai apresentar alguém. A gente tem inúmeros amigos empresários, então a gente também vai estar fortalecendo eles aqui com a gente. Então, a gente hoje está aqui, mais um dia, mais uma vez, né, Léo? Pastor Léo, fica difícil. De passagem. E aproveitando aqui a deixa, a gente trouxe uma autarquia aqui, um forasteiro... De nome. Hoje o forasteiro é de nome mesmo. Esse a gente pode falar que não tem como ele ter passado aqui, a passagem dele aqui já não tem como não ser lembrada, né? Cara, ele é fera, ele já deixou marca... O rastro dele aí já está marcado na vida de muita gente. É isso aí. E aí hoje a gente está aqui com ninguém menos, ninguém mais que o Edivaldo Delmontes. Corta para ele. E aí, galera? Seja bem-vindo. É um privilégio estar aqui, participar aqui com vocês aqui do Forasteiro Podcast aí. Privilégio que é meu de compartilhar algumas coisas com vocês aqui, poder. E vai compartilhar muito, mas é muito hoje. A gente teve o privilégio de trazê-lo aqui, né? Logo num dos primeiros episódios. E aí a gente vai aqui hoje perguntar, saber como é que surgiu o Edivaldo, né? Da onde apareceu o delegado, que é da época do futebol, né? É isso aí, tem muito. Esse forasteiro tem história para contar, viu? E para começar, eu lembro de algo de ter ouvido que, para começar, o improvável. Rapaz, esse cara era improvável. Improvável. O forasteiro improvável. Fala aí, pastor, fala aí. Como assim? Da onde surgiu? Como é que... Porque a gente sabe que algumas pessoas são improváveis para alguma situação ou para algumas funções ou missão. E aí a gente sabe que você sempre fala que você é um improvável. E como é que você se delega o improvável? Porque, assim, eu nunca me vi liderando nada. Nunca pensei em liderar. Desde criança, aquela criança que nunca apresentou, nunca foi na frente na escola, nunca apresentou nada. Então, assim, sempre realmente eu fui um improvável. E é tão interessante como isso prejudica você mesmo. Eu era medo de falar. Até na escola, não falava, não era aquele cara comunicativo. Eu era uma pessoa muito brincalhão, mas também tímido. E realmente, assim, vim com 18 anos para Brasília. Vim com minha tia Cida. E o Edivaldo é de onde? Tocantins. Araguaína, Tocantins. Eu vim fazer um experimento em Brasília. É? Com 18 anos? Com 18 anos. Nunca tinha saído de Araguaína, Tocantins. E minha tia veio para cá também arriscar a vida e eu vim com ela. Vim no caminhão de mudança, né? Eu falei, não,
Minha tia vai, vamos, meu filho, vamos ver como é que é Brasília lá. E aí foi onde um dos meus maiores choques foi esse. Porque o menino de Tocantins, lá do interior, o que é que você vê em Brasília? O Congresso Nacional, Política, os prédios, política. E até então eu achava que eu ia morar numa mansão, com piscina, né? Poder. Quando nós foi chegando no Paranoá, poder aquele poeirão, 1990, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O senhor está aqui desde 1990? De 90, cheguei aqui em 90. Então o senhor pegou todo o processo de criação do Paranoá? Do Paranoá. Quando eu cheguei, tudo não tinha do Paranoá. nem asfalto? Não tinha asfalto, nem asfalto, nem energia. Quando eu cheguei, o Paranoá estava em mudança, tinha poucas casas aqui em cima. Tudo do Paranoá ainda funcionava lá embaixo. Os mercados, as feiras, aqui tinha algumas casas, algumas pessoas tinham ganhado lotes aqui, poucas pessoas, e aquele monte de pinheiro, que você ganhava o lote, tinha os pinheiros no meio, tinha que arrancar os pinheiros. Tinha um presentinho. Tinha um presentinho, era água de chafariz, tinha que pegar aquela fila. Você ganhava o lote, seu lote é ali. Aí você tinha que descobrir onde Tinha é que que é. descobrir o lote. A água, quem lembra aí que lavou muita roupa no Lago Paranoá, que não tinha água. Olha Desse aí. tempo, poder. Foi Aí isso. começou a história do improvável aqui em Brasília. Sim, aí eu trabalhei de tudo. Eu trabalhei de serviços gerais, trabalhei de como é que é, materiais de construção. Então, tudo isso eu já fiz. Trabalhei de padeiro. E eu soube, né? Esses dias o senhor contando uma história que o senhor foi trabalhar de servente. Foi. Conta, Essa história merece. conta essa história. Essa é boa, essa é boa. Estava passando aí uma perrenga, desempregado. E tinha que ajudar a minha tia, não tinha nada. Eu falei, meu Deus. E aí um cara ia lá, e minha tia tinha um bar. Minha outra tia tinha um bar. E o cara estava procurando um servente de obra para trabalhar. Eu falei, opa, é eu. Tem experiência? Eu falei, veterano, camisa 10 e a faixa. Aí, beleza. E a gente ia lá e ia formar uma quadra de esporte, ia fazer a tabela do basquete. Então, tinha que encher de concreto a tabela. E aí o cara falou assim, ó, faz lá um traço de concreto para mim lá. Aí ele falou assim, tantos de areia, tantos de brita, pelo de cimento. Eu, ótimo, beleza. O cara me deixou fazer no traço e foi embora. Falei, meu Deus, e agora como é que faz esse traço? E eu não sabia que tinha que colocar as coisas. Coloquei tudo junto, cimento, areia e brita, estava traçando concreto. Que beleza. Poder, quando eu colocava a enxada, saía, era fogo da... Quando o mestre de obra chegou, eu falei, você está ficando doido, rapaz? Isso não é assim que faz o traço de concreto, não. Aí eu nunca tinha feito, mas só que eu falei que tinha experiência. Aí eu falei, não, lá em Tocantins a gente faz assim. Lá em Tocantins eles fazem tudo, menos casa, menos obra. O cara disse, então vocês são um doido, vocês gostam de sofrer mesmo, meu irmão, ninguém pode sair assim, não. E aí realmente eu falei, não, cara, falei, o cara, não, nunca fez isso aqui, não. Aí o cara me ensinou e realmente eu fui fazer, mas foi difícil. E essa sua tia morava em que quadra aqui no Paraná? Na 8. Na 8. Quadra 8. Na 8. Você é de que tempo aqui, Léo? Cheguei em 92. 92. Então, você já chegou, a cidade já... Na verdade, ainda não tinha o asfalto, mas já estava formada ali a avenida principal e tudo, já peguei mais adiantado do que eu lembrava que as pessoas tinham que levar duas roupas, uma para pegar o ônibus, outra para trabalhar, porque o ônibus enchia tanto de poeira que você sujava a sua roupa. As pessoas para trabalhar levavam a roupa na mochila. Olha aí. Era sério. Com aquela descida do fora, onde você pisava, que no Paraná Velho, chega a subir assim, ó. Dessa fase aí eu não peguei, não. Poder. Na verdade, quando eu cheguei, eu acho que só a avenida principal era asfaltada. E as entrequadras não eram. Mas é isso. E aí a gente está falando tudo isso para contar um pouco da história, porque as pessoas não entendem mas por que vocês estão falando isso, né? É porque quem ele se tornou hoje, né? Sim, e aí, devido eu morar... Quando eu vim para cá, eu não bebia ainda. Lá em Tocantins, eu não bebia. Só que como eu fui morar... A minha tia tinha um bar, e aí eu começava a ficar lá, olhando os caras jogar sinuca, e nesse tempo eu comecei a beber. Eu comecei a beber e fiquei muitos anos na bebida. Foi por isso que foi quando eu aprendi a beber, porque a minha tia tinha um bar.
Aí aprendi a jogar assim. Aí aprendi só coisa boa, né? Poder jogar. No bar? No bar, fiquei profissional em sinuca, que onde eu passo eu sou profissional, né? Tem essa, Isso. uma humildade sem tamanho. A gente vai chegar nos campos aí- de futebol aí também, né? Mas ele não pegou fila não, da humildade. Não pegou não. Pegou não. Cortou fila aí. Cortou. E aí meu tio, que é dono do bar também, aí ele apostava no meu taco. Então era ali uma casinha. Era uma casinha. Eu tinha, não, joga com esse menino aí, eu vou 50 conto no taco dele. Os caras chegavam, não, Orava o tocantinense ali, vou olha ganhar. aquele ali, chamava de barriga verde aquele tempo. Aquele tempo falando mal, ô barriga verde. E aí, depois disso, o senhor foi trabalhando em outros lugares. Aí foi onde eu entrei na padaria. Fiquei mais tempo, foi na padaria, trabalhei de padeiro. Na 8 mesmo ali. Nesse tempo, no Paraná só tinha 2 padarias só. Fazia pão demais, meu Deus do céu. E aí, quando foi que surgiu o apelido? Meu primeiro, assim, aqui em Brasília eu nunca tive nome. Primeiro era Tocantins. Ninguém me conhecia de Tocantins. Aquele tempo o pessoal, se o cara vinha da Paraíba, era o paraibano. Vinha da Bahia, era baiano. E aí, como eu era de Tocantins, mas de Tocantins, todo mundo, e aí Tocantins, e aí Tocantins. Aí de Tocantins, e depois eu comecei a jogar o futebol, que aí veio outro delegado. Então eu acabei... Aí você teve esses 2 apelidos. Isso, Tocantins e delegado. E o delegado era por quê? Porque dava ordem para todo mundo? Como é que surgiu essa história do delegado? Delegado era porque eu prendia a bola. Segurava a bola demais, prendia a bola e acabou ficando. Solta a bola, Solta delegado. a bola, delegado. E foi ficando, e depois pegou. E todo mundo chama soldado. Até hoje, quando a galera me vê, ainda me chama, até alguns que sabem que eu sou pastor, dizem pastor delegado. Eles chamam, realmente uma lenda do futebol da cidade aí, Da né? cidade. Fala delegado, todo mundo lembra. Não, aí é respeitoso. Aí você jogou em que time? Primeiro time que você jogou? Primeiro time internacional. Internacional. Porque veterano, sabe como é que é veterano, né? É craque velho lá em Tocantins. Primeiro eu vou Mas fazer. quando chegou aqui não era veterano ainda, estava no auge. Não, mas eu já era craque, já jogava muito já. Sempre joguei muito. E aí? Você jogava de quê? Jogava qual posição? Não, lá em Araguaína, que lá em Araguaína eu já jogava na seleção de Araguaína, no juvenil. Então já dominava a bola. Só que lá, e eu fui assistir alguns jogos. Naquele tempo tinha União Júnior, tinha um Proalco, tinha um Colorado, que era o time que comandava mais o Armarinho. Só que aí eu vi o time muito bom. Eu falei, não, veterano, velho, assim, vou começar em time pequeno. Aí vi um time ali mais ou menos assim. Aí fui começar com o cara do time e entrei no Internacional. E aí lá eu era o Messi, era o 10, a faixa, 10 e faixa. batia a falta, batia os pênaltis, para poder primeiro o quê? Primeiro fazer um nome para depois ir para um time grande. Entendeu? Você foi esperto. E a posição era ali a meiuca. Esse tempo eu jogava de meia esquerda ou meia direita. Realmente era 10 e a faixa. Que isso. Com toda humildade. Que Com autoridade. toda a humildade. Toda a humildade. E aí esse histórico também do solta-bola, porque ele realmente prendia, porque ele tinha qualidade para prender, né? Tinha. Porque não adianta também você... Não. Perna de pau não consegue fazer isso, não. Não consegue fazer, né? Não. Aí depois, quando eu fui subindo para outros times, que nem o Colorado, o União, o time, aí eu fui jogar de cabeça de área. Mas veterano, cadenciador com a bola ali e tal. No Paraná, qual foi o maior time que você jogou? No Colorado. Colorado? Nós somos campeão amador dentro do Mané Garrincha. Olha aí. Que Campeão. Sucesso. E aí, nessa história toda, você conciliava, você falou que nesse era um período que você bebia muito, você conciliava esse tempo de bebida com o futebol também? Rapaz, eu era chamado de pulmão do time. Olha aí. O pulmão. Pense no E às vezes... top isso aí. Pensa Não, numa e às modéstia. vezes era tão... Pensa numa modéstia. Eu tô impressionado Era com tão a louco. modéstia do jogador. Tão louco que às vezes eu virava à noite na bebida, né, ia jogar e normal. Não cansava não poder. Naquele tempo. Menina de 30 anos, não, tinha uns 25 anos, então novo, o cara novo faz isso aí brincando. E comandava ainda.
E aí você jogou até que idade? Acho que eu tenho uns 10 anos que eu parei. Não, dei mais. Tem uns... Ah, então jogou até... Não, eu joguei... joguei muito. Tem uns 13 anos que eu parei. Eu joguei uns 16 anos no Paranual mais. Olha aí. Uns 16 anos nesses campeonatos. Todo campeonato eu disputei, todos. E aí, como é nessa situação toda, aí veio paternidade, tudo, casamentos. E onde é que Jesus entrou nessa história? Como é que você foi encontrado por Deus? Quando é que foi esse momento? Como é que você estava na vida? Como é que foi esse encontro? A pau estava ruim. Estava na bebida, direto, veio trabalhar bêbado. E é interessante que eu conheci eu trabalhava no Armazém do Pão. Trabalhava no Armazém do Pão, eu conheci um cara que era evangélico e eu criticava demais os evangélicos. Criticava demais. Criticava sem conhecer, a verdade é essa. Aquela lenda que o pessoal critica sem conhecer, eu era um deles. Eu ia com a massa, ia com a multidão. E aí um dia o cara falou bem assim, ele falou assim, rapaz, você já leu a Bíblia? Eu falei, não. E ele falou assim, se eu te der uma Bíblia, você lê ela? Eu falei, leio. E aí eu lembro que ele falou assim, se você não lê, eu te tomo. O cara falou assim, se você não... Aí todo dia esse cara fez um desafio comigo. Eu tinha que ler todo dia um capítulo. Aí todo dia ele chegava lá e perguntava Todo dia lá ele chegava e perguntava o que eu tinha lido. Aí eu tinha que falar. Não li Gênesis, capítulo 1, a fala da criação. Não, Gênesis 2, Gênesis 3, da queda. Durante um mês, ele não perguntou mais. Durante um mês, ele perguntava todo dia se eu tinha lido. Aí eu falava, não. Aí nesse mês, foi onde eu me apaixonei pela Bíblia, pelas histórias. Que até então eu não conhecia as histórias. Quando você... Talvez a pessoa que nunca leu a Bíblia não conhece as histórias. E eu comecei a ver o que Deus fez na vida daquele povo. Ficava encantado, começava a pegar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Eu queria terminar a história, e aquilo foi entrando. Eu amei a estratégia desse evangelista aí. Porque ele foi na raiz. Foi na raiz. E ele simplesmente ensinou ele a fazer o que tem que ser feito, que era ler a palavra e se apaixonar. Não tem como, eu costumo dizer para todo mundo, que faz o teste. Se você começar a ler, você começa a se apaixonar pela palavra. O que Deus faz no meio de um povo, né? E aí aconteceu o quê depois dos 30 dias que ele não perguntou? Eu não parei de ler mais. 30 dias ele parou de perguntar. E ele não chamou para a igreja, ele só apresentou... Nunca me chamou. Falou da Bíblia, apresentou a Bíblia. Ele só fez isso. Só que eu me apaixonei. Aí eu não consegui mais parar de ler a Bíblia. Só que eu não tinha me convertido ainda, mas eu continuei lendo. Aí depois eu saí desse trabalho, do Armazém do Pão, e fui para outra padaria, que é a Sweet Cake, onde eu me converti. Que eu trabalhei, na última empresa que eu trabalhei, que foi 14 anos. E lá eu entrei... Lá foi uma história muito linda, porque nessa empresa eu entrei de cachaceiro e saí como pastor, lá de dentro, formado em teologia. Olha aí. Até hoje o pessoal respeita, eles me chamam para orar na empresa deles. Recentemente, os filhos dele abriu um restaurante, o Almeria, lá no Clube do Golfe, me chamaram para orar, porque eles iam orar. Mas entrei como esse cara. Mas aí, como aconteceu? Onde eu parei de beber. Mas eu não parei de beber para ir para a igreja. Eu parei de beber porque eu não aguentava mais. A vergonha, a ressaca. E eu lembro que um dia eu tomei um porre muito grande, uma cachaça muito grande, que eu trabalhava na 21 no Lago Sul, tive que pegar 3 ônibus. Porque eu achava que já era parada. Toda hora eu achava que era. Eu estava tão bem. Ele era intenso em tudo que ele fazia, né? Intenso. Se jogava mesmo. E aí eu desci, eu falei, meu Deus, não é aqui não. Aí tinha que pegar outro ônibus. Peguei 3 para chegar na 21 do Lago Sul. Aí quando chegou no trabalho, você falou, não. Quando cheguei, não aguentei trabalhar, bêbado. Aí eu fiquei 1 hora no banheiro lá, os caras me colocaram, os amigos que a gente tem, não, querendo esconder dos patrões, só que eu não consegui trabalhar. Aí um amigo meu foi me buscar lá, o Robin News, para poder vir para casa. Aí naquele dia,
Aquele dia, algo que doeu muito em mim foi quando a Simone, né? Simone, a dona da suíte, que quando eu estava debruçado em cima de uma mesa, que não conseguia nem levantar a cabeça, e aí ela falou com o Roberto, falou, Roberto, pai, leva esse homem para a igreja. Olha a vida que esse homem está levando. Olha a vergonha dessa vida desse homem. Eu estava debruçado sobre a mesa, só que aquelas palavras, a ressaca moral. E para voltar no outro dia com a cara. Aí aquele dia Porque ali você foi exposto, na verdade. Né? Demais, na frente de todo mundo. E eu peguei, aquele dia eu fiz um compromisso que eu ia ficar 6 meses sem beber. Era mais ou menos em junho para julho, eu falei que ia beber só no Natal. Só que nesse período, aí eu comecei a ir para a igreja. Que é a igreja que você até hoje. Até hoje. Estou lá até hoje. Isso tem quantos anos? Tem 20, vai fazer 22 anos. 22 anos. E era interessante que eu, sempre camisa 10 e a faixa em todo lugar, veterano. Quando eu ia para a igreja, o que eu ia? Ia com a roupa de crente. Ia socialzinho, para no passado, e abria debaixo do braço. E os irmãos, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Então eu já parecia crente. Mas já chegou parecendo crente. Não, já cheguei. E era tão interessante que quando eu entrei na igreja, eu já tinha lido a Bíblia toda. Antes de me converter, eu já tinha lido a Bíblia toda. Já era crente. Era tão interessante, falar isso aqui, que é importante, porque às vezes eu estava bebendo com os colegas nos bar, bebendo. E como eu já tinha lido a Bíblia toda, eu já era consciente que ia para o inferno. Eu era consciente, se Jesus voltasse, eu ficava. E muitas vezes eu no bar bebendo, o Espírito Santo falava comigo. Falava, vi sim, a voz que eu ouvia. Se eu voltar hoje, você fica. E quando eu ouvia aquela voz, aí eu entrava em desespero. Aí eu pegava ali, cada um pagava as suas cervejinhas, né? Eu pegava as minhas, pagava. Galera, estou chegando, delegado, cara, estou indo aí. Não falava para ninguém. Porque já o temor queimava. Aí eu ia chorando para casa. Te incomodava, mas você não tomava a decisão de parar de beber e achar o lugar. Nessa época, eu acredito que você não entendia que o lugar talvez mais provável para você parar com isso seria a igreja. Sim, o que acontece? E você estava dentro dos 6 meses, né? Só para a gente não perder aqui o tempo. Não, isso foi antes dos 6 meses. Ah, tá. Antes. E foi assim, só voltando um pouco, como ele falava comigo mesmo bebendo. Mas aí aquela ideia de... Até que muitas pessoas usam hoje. Ah, não, vou me converter quando eu estiver mais velho. Aquela malandro velho, né? Ainda não chegou o tempo. Não chegou o tempo. Não, vou curtir minha vida mais um pouco. Não chegou a minha hora. Não chegou a minha hora. Estou fumando, vou parar de fumar, depois eu... Estou bebendo, depois que eu parar de beber, eu vou. Tem muitas pessoas que usam isso. Não, só vou quando eu parar de beber. Só vou quando eu parar de fumar. Não vai nunca. Não vai nunca. E aí é interessante que eu ia e eu ouvia a voz de Deus. Mas eu chorava desesperado. Mas aí vinha aquela do remorso, né? Não vou beber mais, daqui uma semana, bebia de novo. E depois que... Só para entender que, assim, a gente entender que mesmo a pessoa lá do pecado, no lamaçal do pecado, ele pode ouvir a voz de Deus. Deus fala com ele porque falava comigo. Eu não tomava a decisão ainda, que eu achava que era muito cedo, eu queria curtir mais ainda. Mas você era sensível para ouvir. Para ouvir. De Deus. E era tão interessante que quantas vezes eu via os irmãos passando, que eu estava bebendo, e eu via os irmãos passando com a Bíblia. E eu falava para todos os meus amigos assim, ó, um dia eu vou ser crente. Os caras, delegado, tu é doido, um dia eu vou ser crente. Porque já queimava dentro de mim. Queimava dentro de mim. E aí você começou a frequentar a igreja e quanto tempo depois você... Aí foi durante esses 6 meses que eu parei de beber, aí eu comecei a ir para a igreja. Aí nesse período foi quando eu me converti. Porque aí eu comecei na Batista, eu comecei nos cultos, no domingo, comecei a ir, e fui um dia,
Realmente, aí quando eu firmou. pensei que não, já estava lá na frente. Aí firmou. Aí firmei. Aí já era. E aí, desse tempo, desse período de 6 meses, nunca mais eu bebi. Nunca mais. Nunca mais, assim, foi a virada de chave. Porque... Você entendia que o que prendia, o que não fazia você tomar essa decisão era a bebida? Sim, era a bebida. No meu caso, né? Sim. Era a bebida, forró também eu gostava muito. É forrozeiro, poder. Forrozeiro. Essa história aí não veio. Aí, essa eu não sabia. Essa Era não. forrozeiro, eu tinha todos os inseridos. Naquele tempo era Franca Aguiar, Mastruz com leite, caviar com rapadura, eu tinha todos os inseridos de forró, todos. Olha E aí. ele lembra, não. Caramba. Ganhava- A memória tá boa. Ganhava torneio de... que às vezes tinha... botava uma galinha, um frango assado, um porco nos concursos de forró. Ah, Aí, é? aí Era. você ganhou que bicho? Uma vez eu ganhei, foi um frango assado e 5 cervejas, que era... Pense nos prêmios. Forrozeiro. E aí, Nico? Aí, Meu Deus. Aí você já ganhou um frango assado e 5 cervejas no no forró. No forró. E no futebol você já ganhou o boi? No torneio de Já. Ah, tinha, né? Tinha o torneio já. do boi, o Chegou. famoso torneio do boi, né? Eu lembro que na Rajadinha, assim, nós ganhamos vários boi, que aqui do Paraná também tinha, mas esse foi interessante porque a gente ganhou um boi na Rajadinha, só que o boi estava vivo, tinha que trazer o boi. E pensa num monte de cara bebo para trazer esse boi. Terminou a partida. Não, tinha que jogar o boi dentro do carro. Era que nem a Coca. Arrumaram, conseguiram uma caminhonete de lá, derrubaram esse boi, trouxeram esse boi, a rajadinha dentro da caminhonete, pensa no Moinhos. E levaram para casa de um cara, arrumaram uma açougueira e mataram o boi lá. E eu lembro que aí deu, naquele tempo, deu uns 5 quilos de carne para cada um. O cara matou o boi no quintal de casa. Se fosse hoje, era ostentação, hein? Ostentação. 5 quilos de carne? Rapaz! Era o bicho do... Quem fosse ficar com a picanha mesmo, com o filé mignon, tava com dinheiro. Tava com dinheiro, exatamente. Aí era os camisa 10. Era. Levaram as picanhas. Aí era. Aí quem... E você lembra que time era? Esse, acho que era o Girassol. Só cachaceiro, aquele time lá. Ele só tinha perigoso. E aí, aí passou a fase. Aí passou a fase da cachaça, firmou em Cristo e na igreja também. Sim, ali sim. foi para um lugar para congregar. E aí, como é que foi para aquele rapaz, homem agora, tímido de Tocantins, chegar na igreja? Como é que foi esse novo desafio, assim? Rapaz, foi bem... Eu acho que foi a necessidade. Como o Esca ia da igreja há muito tempo, o antigo pastor, ele saiu para abrir uma igreja para ele e ficou pouquinhas pessoas na nossa igreja, umas 20, 25 pessoas na igreja. Aí depois, nesse período, a gente ficou 1 ano sem pastor, a igreja. 1 ano, que a igreja não tinha condições. E isso você ainda era um recém-convertido. Recém-convertido. Aí eu era o zero à esquerda, eu era a 4ª pessoa depois de ninguém ainda. Eu era o anônimo. Era mais quem ficou foi a Rose na frente, a irmã Neuza, né, a sua mãe, a irmã Carmen, o Altino, que eu lembro. Eu não era nada. Aí ele ficou 1 ano sem pastor. E depois veio outro pastor, ficou mais 1 ano. E aí, nesse período, quando o pastor chegou, eu peguei e comecei a entrei no seminário de teologia. Mesmo sem saber nada. O que motivou? Como é que foi essa ida para o seminário? Do zero à esquerda, do ninguém. Como é que foi isso? O meu coração sempre queimou por vidas. Só que eu não entendi o que era aquilo. Eu sempre queimou por pessoas, por vidas. Eu lembro que, quando eu trabalhava na Sweet Cake, todos os dias eu tinha gabinete. Na hora do almoço, aí os irmãos não, o pessoal que trabalhava acostumou. Ficava, não, amanhã é eu, hein? Na hora do almoço é eu. Então, de segunda a sábado lá, eu tinha alguém para aconselhar. Já estava sendo treinado para o ministério. Treinado, só que eu não imaginava que era treinamento. Aí as pessoas chegavam, desabafavam, começavam a falar da vida delas, e não sei o que, falava da intimidade dela. Eu falei, meu Deus,
Todo dia. Era fila, tinha fila. Lá no meu trabalho tinha fila. E aí hoje eu vejo que era treinamento. Aí depois que eu entrei no seminário. Mas eu não entrei sem intenção ainda de ser pastor ainda. Eu entrei, não, vou conhecer. Porque de repente, para conhecer, para estudar e... Só que aí depois a nossa igreja ficou sem pastor de novo. O outro pastor saiu, né, o Wesley está aí. Nós ficamos sem pastor. Aí nesse período também eu não era nada ainda. Eu não era nada, mas já estava no seminário. Era nada estudante. Já era um nada estudante. Nada estudando. Porque quando eu cheguei de Tocantins para cá, eu cheguei só com ensino fundamental fraco. Mas aí, tá, e como é que foi para chegar até a faculdade, para comprovar esses estudos aí? Aí eu tive que entrar no supletivo. Famoso supletivo. Supletivo é aquele abençoado de... Termine seus estudos por R$300. 4 meses. Em 4 meses. Você faz 3 anos em 4 meses. Só faltava o motoboy levar o certificado. As provas. Os motoboys entregar as provas na sua casa. Entregar as provas respondidas já. Desse jeito. Aí fez esse supletivo. E aí é algo bem interessante que aí quando eu fui fazer o vestibular da faculdade. Onde Deus começa a trabalhar e você nem percebe. Eu fiz o seminário, eu fiz o vestibular sem ter condição de pagar a faculdade. Pela fé, totalmente. Pela fé. E realmente, assim, Deus levantou, que a nossa igreja de tempo, nossa igreja não tinha condição de nada. Não tinha condição, nossa igreja era pequena, não tinha condição financeira nenhuma. Eu lembro que eu fui tesoureiro da nossa igreja há algum tempo. A nossa igreja, por mês, ela fechava todo mês menos 1.000. Nossa. Era o orçamento da Bíblia. Negativo. Todo mês, quando ia ler o relatório, menos 1.000. Então, mas isso era que ano, pastor? Porque R$1.000 hoje pode não ser muita coisa, mas tempo atrás era muito dinheiro, né? Muita coisa. Era muito dinheiro, R$1.000. Como deve ter o quê? Uns 15 anos, eu tenho uns 15 anos atrás, mais ou menos. A gente tinha que... Aquele cara que gasta o dinheiro tem que fazer um vale para poder... Era a igreja, tinha que esperar entrar algum do outro mês para cobrir as dívidas do outro. Era a nossa realidade. Nessa época, você lembra quantos membros tinha? Eu creio que uns 70, mais ou menos. Não, membro mesmo devia ter uns 50. A igreja sempre foi essa média, né? Até existe um episódio, mas anterior a esse episódio sempre foi essa média, né? 70 a 100, 70 a 100. A nossa igreja sempre, ela... Sei lá, tinha alguma coisa que não crescia. Eu lembro... Contando um fato anterior a esse episódio, eu lembro o primeiro dia que ele foi na igreja. Ah, é? Eu estava na porta da igreja. E aí nós temos testemunha. E eu vi, e aí eu já conhecia ele, né, dos campos. Na hora que ele chegou, ele se assustou comigo na igreja, que foi o que eu te falei, né? Naquela hora. Eu me assustei com ele chegando e ele se assustou comigo na porta da igreja. Os dois surpresos, né? Surpreso. Um conhecia o outro, algo de errado não está certo. E aí, ele fala que ele era um zero à esquerda e eu falava, cara, como é que pode, né? Ele se acha um zero à esquerda. Eu já me achava o zero à esquerda e ele ainda conseguiu me passar. Os zeros à esquerda só mudou o local da quantidade de zero. Eu sempre brinco que ele fala que ele é o 4º zero à esquerda. Eu falo que eu não tenho o local lá. Porque, cara, eu estava brincando, comentando com a galera, fez 27 anos. 27 anos que a gente é dessa igreja. Esse mês agora de abril fez 27 anos. E aí o pastor chegou, depois de mim, né? Não que não possa acontecer. Você tem 27 anos. Na mesma igreja. E aí ele chegou e hoje ele é o pastor da igreja. Que você já era, né? Que eu já era. Né? E aí eu falei, cara... E alguém que eu conhecia de outro universo. Né? E aí eu falei, cara, o cara saiu do zero à esquerda mesmo. Ele e é interessante que o Wes estava falando aí, que até quando começou a acontecer essas coisas, as pessoas não conseguiam me chamar de pastor.
porque assim, eu lembro, quando eu entrei era esse zero, só que a igreja tinha um monte de diáconos na igreja, de líderes. Só que aí esse zero foi crescendo. E aí esse cara virou o pastor de todo mundo. Nem eu sei como. Então muitos tinham a dificuldade de me chamar de pastor, porque só me chamava de Edivaldo, eles não conseguiam. Porque talvez deu bugou na cabeça, né? Esse cara, quem é esse cara? E nesse intervalo do seminário foram 4 anos. Eu fiz em 5 anos. Naquele tempo era 4 anos. Eu fiz em 5 anos porque naquele tempo tinha aulas no sábado pela manhã. E como eu trabalhava na confeitaria, não pegava essas aulas. Aí eu tinha que matar. Aí depois fechei os 4 anos. Eu não formei com minha turma. Formei com outra turma. Porque depois tive que 1 ano para pagar as matérias e fazer a monografia. Então, do zero à esquerda ao seminário, e aí saiu do seminário pastor. Para mim, assim, eu louvo muito a Deus pela PIB, porque aí quando ela ficou sem pastor, eu não tinha terminado a faculdade, mas como ela estava sem pastor, a igreja me convidou para ser pastor. Então, eu já estava na teoria e prática. Olha aí. Para mim, foi muito... Ali, na verdade, foi mais a questão do título, porque já estava exercendo o pastoreio. Estava exercendo. Muito antes, né? Muito antes. Que, na verdade, o pastoreio é isso, né? Não tem como ensinar isso na faculdade, né? O dia a dia, esses gabinetes que você já fazia no seu trabalho. Quando você vai... Tem, né? Porque... Seminarista, ele é muito empolgado. Como assim? O cara que vai estudar para direito, o cara que vai estar na escola de futebol, ele já pensa, ele acha que vai ser muito fácil a teoria. Cara, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Quando você vai realmente pastorear, você vê que não é tão fácil como eles ensinam. Não está no livro. Eles ensinam, não está em livros. Não tá, gente, não adianta pastorear. Tem tudo lá, homilética, tudo mais a aula de ficar o dia inteiro ouvindo os irmãos. Isso eles não ensinam. Não ensinam. E ouvir com amor, né? Essa é a diferença. Por isso que muitos não conseguem suportar. Porque eles têm a teoria, mas... Por isso que eu louvo a Deus pela PIB, quando ela me chamou, e aí eu já estava tendo a teoria e a prática. E aí eu falei assim, cara, não tem nada a ver. Você vê que, eu sempre falo que minha turma era 61 alunos, 61 alunos se formaram 10, e apenas 5 hoje pastoreiam. Porque realmente eles entenderam que não era tão fácil assim. Aí você chegou a pastor, você entende que existiu um propósito muito maior do que simplesmente ser pastor, porque você está dizendo aí que já fazia gabinetes no trabalho, aí depois acabou ainda no seminário, né, já se tornando o pastor da igreja, nomeado o pastor da igreja, e você enxerga que não é todos que vão ser pastor, porque igual o Nicolas falou, não é todo mundo que aguenta, tem que ouvir, ainda tem que ouvir em amor, porque muitas das vezes o que o fiel ali, o que a sua ovelha ali vai relatar, você fala, cara, não é possível que isso... É realmente um chamado pastoral, né? Se verdadeiramente não tiver o chamado e a vocação, você não aguenta. Se for por motivações erradas, vou ser pastor porque eu quero pregar, cara, vai dar ruim, não dá certo. Porque os desafios são gigantes demais. Mas você teve esse feeling, esse entendimento, quando te falaram, Edivaldo, você aceita ser o pastor da igreja? Você já tinha esse entendimento? Ou foi ali que a ficha caiu e você falou, e agora? Agora que eu vou ter que... O bicho vai pegar mesmo, é agora que eu vou ter que me virar nos 12 aqui, nos 30... Assim, verdadeiramente eu aprendi muito com a Rose, que a Rose ela sempre liderou desde dia. Eu fiquei muito na aba da Rose, muitos anos. Porque eu era o pastor, mas a Rose, como ela sempre liderou desde criança, eu ficava mais ali. Mas a responsabilidade sempre assim, era muito grande. Vamos deixar bem claro aqui quem é a Rose. Você a Rose é a minha esposa. Você está falando o nome da Rose. A Rose é minha esposa hoje, né? E onde é que ela entra nessa história toda aí? Onde ela entra? Como é que surgiu a Rose? Já foi no Edivaldo Restaurado, já em Cristo. Já. A Rose ela entrou no momento mais difícil da minha vida. A Rose.
Muito que eu tinha passado umas lutas grandes mesmo, entendeu? E aí ela foi onde até as pessoas perguntam que Deus falou comigo que ela seria minha esposa. Sem ter nada. Não, aí quando a Rose entrou, eu era a quarta pessoa depois de ninguém ainda. Mas aí eu vi ela pregando, eu me converti com as pregações da Rose. Mas foi de Deus mesmo ou foi o tocantinense lá? Mala, velho. Não, foi não. Porque quando o Espírito Santo falou dentro de mim, quando ela estava pregando no culto de quarta-feira, a nossa igreja, na quarta-feira, ela bombava mesmo assim, ela dava 8 pessoas mesmo assim. Nossa. 8 pessoas com ministério de louvor, ministério de intercessão, de recepção, ministério infantil, dava 8 pessoas na quarta-feira, lotada, bombava. Gente, quem olha assim o cenário, por exemplo, eu que cheguei depois desse tempo todo, não consegue imaginar esse cenário, né? Não consegue, Quem vê hoje, assim, é importante trazer essa história. Porque, isso. na verdade, as pessoas veem hoje um resultado, mas não sabem esse bastidor. Isso, a luta que como foi. Nós já tivemos culto lá com 2 pessoas na quarta. Eu lembro que a irmã Neuza e o Alberto. Um pregou e o outro cantou. Culto com 2 irmãos. 1 hora de culto. 2 irmãos dentro 2 irmãos. Eu lembro. Falou, um pregou e a irmã Neuza, que era a mãe dele, que realmente foi a saudosa, que nos ajudou demais, estava lá. Culto com 2, 3 pessoas. Não, isso é vários cultos, poder. Não estou falando vários anos, que a nossa igreja tem 39 anos, poder. São muitos cultos da nossa igreja. Era 10 pessoas, 8. Quem ia na nossa igreja no domingo, via lá umas 100 pessoas naquele tema, 90 a 100 pessoas. Você ia na quarta, era outra igreja. Não, mudou. Entendi. Um dia que eu fui no domingo, que eu vim na quarta, eu falei, não, cadê aquela igreja? Acho que eu estou no lugar errado. E era muito. Aí a gente está falando de 70 pessoas. 70 pessoas para 5, 10. Sim. E aí, cara, era estranho. Não tinha louvor, não tinha nada. O culto não tinha nada. Entendi. E aí o pastor foi a resposta, na verdade. Porque, pelo que eu entendi, houve um momento que ficou um vazio ali, sem 2 pastores. Foi. E naquele momento, Deus já falando com você, testificando ali. E quando agora pastor Edivaldo se viu pastor de uma igreja, que veio essa responsabilidade do menino lá de Tocantins, se viu pastor de igreja. E agora? Como é que vai ser? Para mim foi difícil porque, como eu nunca tinha liderado nada na vida. Só o meio de campo ali. Só o meio de campo ali, capitão ali. Mas negócio de liderar, de falar em público, microfone. Até hoje, quando eu vejo lá no canal, eu me assusto com minhas pregações. Meu Deus. Não parece. Né? Será que é esse cara? Toda vez que eu dou aqueles gritos, meu Deus do céu, até hoje eu me assusto ainda com aquele cara. E aí, realmente, assim, que para mim foi um choque. Não só para mim, para muita gente. De realmente ver aquele tocantinense. Até eu fico pensando, meu Deus, até hoje, assim, bugou. O que Deus pode fazer? Mas e aí o tempo passou, né? Você pegou esse vazio, vamos pôr assim, de pastoreio na igreja, e aí você se tornou o pastor, mas você também teve... Aí você falou que só teve 2 apelidos, mas você é o cara dos apelidos. Aí agora você já teve um outro apelido. De Tocantins para delegado. Aí depois ele teve um outro apelido. Aí não fixou, aí depois ele teve outro, que é o de agora. Que é o que pegou, todo mundo conhece. Mas tinha o abençoado. Tinha o abençoado. O abençoado. Veio o abençoado. E da onde vem o poder de Deus? O poder de Deus surgiu, eu comecei a chamar as pessoas de poder de Deus. De poder, e aí poder. Aí, e aí, de tanto começar a chamar as pessoas, voltou. Voltou para mim. Só que eu nunca imaginava que ia virar um bordão. Um bordão e para todo lugar agora, eu começava a chamar as pessoas assim. Só que aí foi como se, sei lá o que aconteceu. Já tem quantos anos que o... Ele tem mais de 6 anos. De pastoreio você tem quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 completos? Anos. Completo. Então, agora em 2022 você faz 13. 13.
13 anos, Ministério Pastoral. Isso aí é interessante que você fala assim, você está congregando aonde? Eu estou na PIB. Na PIB? A Igreja do Poder de Deus. Poder de Deus! Pegou. Aí entra o forasteiro que a gente falou no início. Porque aí é o cara que deixou a marca. Já tem uma marca, né? A igreja é uma igreja grande hoje, mas muitas pessoas lembram da igreja quando a referência troca o lado. A igreja é a referência no pastor. Você é da PIB? PIB é uma igreja? Não, a igreja do poder de Deus. Aí, a igreja do poder de Deus. Então, agora apareceu o forasteiro, deixando a marca dele. E você teve essa noção de que, em um determinado momento, você viu e falou assim, cara, agora eu sou uma referência. O zero à esquerda não existe mais, agora existe uma referência. Que até para a igreja, para alguém que conhecer a igreja, eu sou a referência. Deu esse estralo em você, esse insight aí dessa ideia? Quando foi fixando, os anos foi passando, foi fixando, aí realmente, quando foi o Edivaldo desapareceu, o abençoado desapareceu, e aí começou a aparecer só o poder de Deus. Aí, até algumas pessoas, no próprio Radical, falaram assim, rapaz, você sabe a responsabilidade de ter esse nome? Algumas pessoas chegavam assim, você sabe a responsabilidade de carregar um nome desse? Você tem noção do peso? Porque é que nem as pessoas, a maioria vão na nossa igreja, não, eu vou lá no poder. Eles não falam assim, eu vou na PIB. E aí eu vi, quando o nome Poder de Deus, o Poder de Deus cresceu mais do que a PIB. Já não cabia dentro da PIB. Ele foi mais do que a PIB. Então ninguém vê, que nem o Everton, ninguém vai assim, eu vou na PIB hoje. O pessoal, não, eu vou lá no Poder de Deus. E aí eu fui tomando essa dimensão, a verdade é responsabilidade. Só para as pessoas entenderem o contexto aqui, que eu sei que vai ter gente assistindo de todos os lugares, não só do Brasil, mas a gente sabe que o Poder de Deus tem seguidores aí internacionais. Então, para as pessoas entenderem, a PIB é a primeira igreja batista da cidade do Paranoá, e que era uma igreja pequena ali, chegou a ter 8 cultos com 2 pessoas. E aí a igreja foi tomando uma proporção que foi crescendo, vocês tiveram que chegou um momento que não cabia mais as pessoas na igreja. Que derrubar as paredes. E vocês tiveram que romper. Como é que foi esse momento lá na igreja? Essa vez, assim, eu sempre entendi que tinha alguma coisa errada. Eu não sabia o que era. Porque uma igreja com tantos anos e ela não crescia. Eu falei, só que eu não identificava. Porque não tem condição a igreja com tantos anos, ela não ficar o tempo todo com, vamos colocar, 100, no máximo 100 pessoas. Daqui um dia a igreja ter 100 anos, 100 membros. Porque eu já fui... E esses 100 não eram os mesmos. Não, eram os rodavam, mas não passavam de 100. Porque eu já preguei em igreja de 30 anos com 30 pessoas. Eu já preguei em igreja de 50 anos com 50 pessoas. Eu saio doente dessas igrejas. 50 anos, como se cada uma pessoa por ano. E eu sabia que tinha uma coisa de errado. Eu falei, alguma coisa está errada aqui. E aí no Radical eu aprendi muito, muito sobre amor, né? Muito. Mas, assim, para realmente fechar essa chave foi em Marília. Eu sempre falo que um marco foi Marília. O marco da nossa igreja de crescimento foi em 2016. 2014. Marília foi um evento que você foi? Marília é tipo um seminário. Explica os dois, que você falou o nome do Radical. O Radical é um acampamento, Impacto Radical. Que eu também sou missionário da agência Agir. Foi quando eu fui em 2014 também. Eu fui em março para 2014 Impacto Radical. E quando eu fui para o Radical, foi interessante que foi um marco da minha vida, porque quando eu fui em 2014 em Radical, foi quando eu tinha largado tudo. Deus mandou largar tudo. Deus gritou no meu ouvido, falou assim, agora tem que largar tudo. Esse foi, de fato, para o Ministério Integral ali. Integral.
E quando eu cheguei no Radical, eu fui com muitas dúvidas. Porque como que um pai de família, pagando aluguel, tem toda a despesa, eu tive que abrir mão de 70% da renda. Imagina você é um pai de família, abrir 70% da sua renda. E agora? E é importante a gente conversar sobre isso, porque as pessoas não têm essa noção. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas falam, hoje quer ganhar dinheiro, vira pastor. Uhum. Mas, de fato, o cenário não é esse, né? Então, você estava falando aí que teve que abrir mão realmente para o ministério integral. E aí você, no começo, falou que a igreja era negativa, com menos 1.000. E esse desafio de a igreja passar a arcar com os custos honorários mensais. Sim, a igreja nesse tempo ela já tinha melhorado um pouco, porque quando eu larguei tudo, eu já tinha 5 anos de ministério pastoral. Já tinha 5 anos de ministério pastoral. Foi quando eu larguei tudo, onde Deus gritou e falou assim, agora tem que largar tudo. Agora eu sustento você. Cheguei e comecei com a Rosimar, que é minha esposa, né? A Rose, e ela disse, não, meu amor, se Deus falou. Só que minha esposa continuou trabalhando. Nesse tempo aí a Rose não trabalhava fora. E aí nós vemos, por isso nós moramos na igreja, para não pagar o aluguel. Foi todo um desafio, um reajuste, tudo moldado. A gente tinha mesmo só o básico. Falei, mulher, não passar muito tempo, esquece pizza, esquece tudo. Só o básico. É só para comer mesmo. Isso não sai nos jornais, não, né? O engraçado, é o mesmo cenário para outra área que a gente começou a falar, que é o jogador de futebol. A galera tem essa visão. Vou ser jogador de futebol que eu vou ganhar dinheiro igual Neymar, Cristiano Ronaldo, mas é uma porcentagem mínima que ganha milhões. A maioria, cara, passa apertado. E aí a gente também tem essa visão quando leva para o pastoreio. Cara, vou ganhar muito dinheiro. Não vai, cara, não vai. E se a igreja é pequena, então, aí que você vai passar mais aperto ainda. Porque ali, diferente do jogador de futebol que recebe um salário, o pastor está contando com a fidelidade do fiel para dizimar. E muitas vezes ele tira do dele para pagar o aluguel, para colocar na obra, né? Na obra. Muitas vezes ele tira do bolso. E aí, se for um pastor apaixonado pela obra, cara, muitas das vezes ele vai passar apertado, porque ele vai falar assim, não vou tirar da igreja. A igreja não tem nem de onde tirar. E aí foi Marília que virou a chave, como eu estava falando, Radical virou uma chave, e no Radical, quando eu fiz... Girou qual chave? No Radical virou a chave que realmente, assim, eu ainda fui muito em dúvida pro Radical. Eu larguei tudo em fevereiro e em março foi o Radical. E aí eu fui, rapaz, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz coisa de doido? Será que foi Deus que falou comigo? Será que não foi meu... Fiquei com aqueles... E lá no Radical também Deus confirmou sobre o meu chamado. E eu entendo perfeitamente, tem pastor que eles são chamados para ser bivocacional. Tem cara que é bivocacional, ele tem a profissão dele e ele é pastor. Mas muito Deus... E eu tinha convicção que Deus me chamou para tempo integral. Sempre tive. Sempre tive. Só esperei só o momento certo. Até alguns pastores que me procuram hoje, e eles querem viver totalmente da obra. Aí eu vou pesquisar, vou conversar com ele. Como é que está a sua igreja? Como é que está... Se a igreja, naquele tempo que fechava com menos 1.000, como que eu ia largar tudo? Não tinha como. Não ia receber nada. Não ia receber peso, nada. Né, aí o pastor ia ser um peso para a igreja. E eu falei, não. Foi 5 anos trabalhando para melhorar a igreja, para me dar uma coisa. Agora ela já tinha condição, pelo menos, de sustentar ali, vamos colocar um salário mínimo. Entendi. Que era para poder pagar as coisas básicas. Conversei com a Rose para a gente abrir mão de muita coisa. Só que aí, nesse mesmo ano, em novembro, foi que eu fui para Marília. Que aí eu fui em Marília. Que Marília é? Marília é um congresso chamado Imersão, que é 1 semana. Não sei nem como é que está hoje. E aí eu fui... E é tão interessante as coisas de Deus, porque... E quando você foi, você já estava buscando algo, assim, era algo que você estava buscando, uma nova estratégia? O que motivou você ir para Marília? Não, quando eu fui para Marília, eu estava, vamos colocar, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não sabia. Dizia já pastor Zeca Pagodinho. Só que Marília foi uma coisa tão de Deus que foi um amigo meu que me escreveu. Eu nem sabia o que era Marília.
ia ter uma excursão para Marília, pastor Fábio. Fala o nome do amigo. Pastor Fábio, né? Fábio. Que hoje está pastoreando. Queremos você aqui, pastor Fábio. Isso, pastor. Tem muita história também. O pastor Fábio tem muita história. E ele, pastor... não, você foi comigo, na estância. A gente foi lá. É aquela igreja lá. O pastor Fábio é aquele. É aquele pastor lá. Entendi. Ele era um amigo de faculdade e aí ele me escreveu para Marília. Ele falou assim, rapaz, já escrevi você em um congresso. Vocês receberam a mesma palavra? A mesma palavra. Obrigado, Senhor. Edivaldo entendeu. Sucesso. Graças a Deus. Só fui, sem saber de nada. Fui para um congresso sem saber o que era. Nunca tinha ido. Nunca nem escutou. Nunca nem escutei esse nome imersão. E lá eu entendi que o problema da igreja era eu. Que beleza, hein? Era o zero. Era o zero à esquerda. Porque eu já era... Jonas, você sentiu o Jonas. De novo. Não, porque assim, não era pecado, não era nada. Mas foi onde eu sempre falo, até no Curados eu falo, foi onde eu entendi que eu fazia a obra de Deus sem Deus. E tem muitos, né, pastor? A gente Demais. sabe que tem muitos. Infelizmente, tem muito pastor que vai assistir isso aqui, 90% dos pastores hoje faz a obra sem Deus. Não que ele está em pecado. Porque eu fiz isso durante 5 anos, como pastor. Estou nem falando como o pastor pastoreano. Talvez eu pense, mas como que você pode fazer a obra de Deus sem Deus? Muito fácil. No meu caso, eu era muito ocupado com a obra de Deus. O pastor que quer resolver tudo. O pastor quer resolver o cano estourado, ele quer reger o ministério de louvor, ele quer dirigir o culto, ele quer tirar as ofertas, ele quer ser o tesoureiro da igreja, ele quer ser tudo. E aí ele não tem tempo para Deus. Porque Tudo passa pela mão do pastor. Equipe, né? Tudo na mão do pastor. tudo é... Centralizado. Tudo passa por centralizado. Aí ele está falando, muito pastor vai escutar isso aqui. Aqui já tem muito. Aqui já tem muito. Aqui dentro já tem muito. Entendeu? Então, assim, hoje por que tem muitos pastores cansados? Infelizmente, centraliza tudo nele. Aí vira um fardo. Vira um fardo. E se o ministério é um fardo, está errado. Porque aí, quando o cara faz na força do seu braço, vai cansar, vai adoecer, né? Vai vir a fadiga, porque ele está querendo fazer tudo. Ele não vai resolver tudo, cara. Não vai vir o tudo. estresse, vai descontar no Muitas irmão, das vezes não vai fazer ferir. nem o que ele foi designado para fazer. Sim, aí ele acaba fazendo tudo, E não menos o que ele foi chamado para fazer. Se você vê em Atos 6, é interessante quando escolheram os diáconos, foi para os diáconos cuidar de quê? Das mesas. E os apóstolos cuidar do ministério da oração e ministério da palavra. Hoje o pastor quer cuidar das mesas e aí abandona a oração e a palavra. Aí enfraquece o púlpito. Nosso maior forasteiro ensinou. O nosso Olha maior aí. forasteiro ensinou. E aí deixou 12. Montou uma equipe, né? Montou uma equipe de forasteiro. E aí eles entenderam que, cara, não tinha como. Se eles ficassem na liderança de tudo, nem eles iam conseguir fazer o que o maior forasteiro fez. Até o livro de Atos nos traz isso, né? O povo começou a reclamar de fato das divisões Sim. que estavam sendo feitas, e eles pararam. Opa, a gente está errando nesse ponto, está fazendo algo que não é para a gente fazer. Vamos levantar alguém para fazer isso e a gente Os segue. dois já começaram a pegar o mesmo exemplo de Cristo. Opa, peraí, nós estamos sobrecarregando demais. Exatamente. E aí Marília foi quando eu ouvi essa palavra, que eu entendi, aí eu lembro que lá eu tomei a decisão de mudar. Eu converso com algumas pessoas que me procuram, talvez isso aqui vai ser forte mais ou menos para os líderes, pastores. Se o pastor não mudar, a igreja não muda. A mudança vem de cima. Imagina se a gente tiver 50 pessoas dentro de um ônibus, mas tem um cara pilotando ele, dirigindo ele. Vamos colocar que sai para a rodoviária. Aí não,
Lago Norte é mais perto, pelo Bragueta. Não, pela Corte Civil. E se o motorista decidir ir lá, pegar aqui pelo Sobradinho? Todo mundo que está aqui está querendo, dando um palpite, querendo, orientando para ele pelo lugar. Mas a decisão é de quem está no comando. Então, se o pastor não mudar a vida dele, a igreja não muda. Por mais que todo mundo aqui queira mudar, eles vão começar a brigar aqui. E quando eu converso com alguns amigos meus pastores, eu olho, cara, mude você primeiro. E aí você vê muitos pastores batendo nas igrejas. Batendo. Eles estão espancando a igreja. Espancando. querendo o resultado que ele não pode entregar. Não também. pode entregar. E aí voltou avivado. E aí eu voltei avivado. E aí eu decidi... Qual foi o impacto dessa decisão? O que aconteceu? Eu lembro, hoje a gente vinha de Marília, uma mulher entrou dentro do ônibus. Teve uma mulher, olha só a coisa de Deus, entrou dentro do ônibus, a mulher vinha de outro extremo e nós vinhamos de São Paulo. Só pastor dentro do ônibus, só pastor. E a mulher desceu do ônibus dela e entrou dentro do nosso. Uma mulher vamos colocar, do Coque, do Manto, do Reteté, do Xaramaná, e a mulher entrou dentro do ônibus. Só Batista lá. Só Batista, escandalizaram. E a mulher deu uma palavra naquele ônibus que eu nunca esqueci até hoje. A mulher não sabe nem quem era a gente. Só que ela entrou, ela falou assim, ó, vocês estão vindo de um congresso. E olha que essa mulher falou assim, todos vocês receberam algo de Deus novo que deu na vida de vocês. Só que ela disse bem assim, a maioria de vocês, olha o que essa mulher falou, a maioria de vocês, quando pisar a terra, aonde vocês estão indo, vão enterrar isso aqui. E aí eu quietinho lá, eu não enterro. Ministério profético na prática. Na prática, a mulher falou assim, muitos de vocês, quando pisar o pé, enterra. Pouco de vocês não conseguiram. E aí, na hora que a mulher falou isso, eu já fechei o olho. Eu não enterro. Não falei para ninguém também. Eu falei assim, não, eu não enterro. Eu não vou enterrar, não. Que foi verdadeiramente assim. Aí eu falei assim, agora é o dia de mudar. Eu lembro que eu cheguei num sábado. Eu cheguei tão doido, tão doido, tão doido. Sabe que você chega doido? Aleluiado? Não, mas aleluiado mesmo. Vontade de ir para as nações e realmente de avançar. Eu cheguei, imagina, eu passei uma semana em um congresso, cheguei no sábado. No sábado eu fiz uma vigília. Só eu e o Espírito Santo. Eu estava tão cheio de Deus que eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí, aquele dia eu fiz uma vigília a noite todinha. Só eu e o Espírito Santo. Nunca. Aquela vigília foi um marco na minha vida. Só eu e Deus. Foi o dia que conversei muitas coisas com o Senhor. Alinhou, ajustou, entreguei realmente o cajado para ele. Eu falei, a partir Toma a sua igreja. Toma a sua igreja. A palavra foi assim, Jesus, a igreja não é minha. Eu só sou auxiliar. Foi até um susto quando a igreja, na primeira palavra que eu dei, eu falei assim, a partir de hoje eu não sou mais o pastor da igreja. Aí todo mundo ficou assim. Como assim? Eu sou só auxiliar. Perdemos mais um pastor. Perdemos mais um pastor. Aí eu falei, não, agora eu sou só auxiliar, que é um pastor é Jesus. A igreja está voltando para ele. Amém. E eu lembro que foi um culto que marcou a igreja até hoje. Dia 16 de novembro de 2014. A data onde a igreja morta ressurgiu das cinzas. Dia 16 de novembro de 2014. Quando o pastor decidiu mudar. Decidi mudar. E aí, naquele dia, as pessoas já entravam na igreja chorando. Podia ser quem for. Tinha uma glória tão grande naquele culto, aquele dia, eu dava pulo tão alto que eu faltava tocar a cabeça no teto, e era alto. Não entendia. Aquele dia foi... Deus realmente fez algo naquela... E daquele dia em diante, verdadeiramente, nunca mais ela foi a mesma. Mas aí vem o que? A constância. A constância. Mas eu decidi. É um dos maiores desafios da vida do cristão. cristão. Se manter constante. E aí,
E aí você teve esse marco, mas falando da sua constância, aí veio o dia 17, que foi a segunda-feira, acabou aquele mover todo do domingo e tudo, mas aí você manteve uma constância, e aí é essa constância. O que mudou na sua vida para te dar essa constância e falar assim, não, foi essas minhas atitudes da segunda-feira em diante que me fez chegar a ser o poder de Deus? Primeira coisa foi a vida de oração. A vida de oração e uma palavra que eu ouvi lá muito forte, que ele falou assim, pô, a mudança de cultura, 3 a 6 anos. O cara deu essa palavra lá. Você que vem aqui e vai chegar na tua igreja avivado, fica ligado, não pula etapas. Existe um processo. Existe um processo. E ele disse, a mudança de cultura leva de 3 a 6 anos. Não chega querendo mudar tudo. Mude você primeiro. E aí, primeira coisa, mudar a minha vida. E aí eu falei assim, agora eu preciso realmente ter uma vida com Deus. E aí mudou o quê? E aí o Wesley foi um dos que, no dia que eu falei, nesse dia eu falei que a gente proibiu a igreja de evangelizar, né? Proibiu. Agora diga para mim, a loucura que não é... Como é que uma igreja vai ganhar sem evangelizar? E aí é onde o pastor tem que ter coragem, porque foi muito criticado mesmo. E o ID? E o evangelismo? Mas eu expliquei por que a gente não ia evangelizar, porque a igreja estava toda doente. Eu estava doente. Mas qual é o pastor que tem... Vocês não estavam em condições. Não estava em condições. Qual é o pastor que vai assumir que está doente hoje, no púlpito? Então, e eu disse, eu estava doente, mas Deus falou que nós precisávamos se tratar primeiro para depois ganhar vida. Porque todas as pessoas que chegam... Aí eu entendi por que a igreja não crescia. Porque a própria igreja matava quem chegava. Porque estava todo mundo ferido e doente. Então ela mesma mata, sem perceber. Ela mata sem perceber. E aí foi onde o Senhor falou comigo que a gente só ia evangelizar segundo, só quando Ele mandasse agora. A gente ia se tratar primeiro, para depois voltar a fazer os trabalhos normais. A igreja fazia muito trabalho. Tinha muitos eventos, né? Muito evento. Mas a proibição não era proibir o fiel de ir lá falar a palavra. Era o método que eles usavam. Isso, era aquela de entregar panfleto na rua, era aqueles evangelismos de rua, era aquilo que a gente ia proibir. E é interessante também ter essa percepção dessa mudança realmente que acontece na sociedade, na cultura, que mudou. A sociedade mudou. Então, a forma também de evangelizar, de abordar, mudou. E você teve essa percepção e sensibilidade de romper com o velho para que viesse o novo, né? E aí é interessante que uma das primeiras atitudes foi rodear a cidade orando pela cidade. Primeira atitude. E aí eu e o Wesley, que nós começou, eu falei, aí o Wesley assim, não vai só não. E o Wesley trabalhava um dia sim, um dia não, aí um dia sim, um dia não, a gente ia. Aí nós passamos 6 meses rodeando a cidade e orando. Dava 1 hora para dar a volta no Paranoá, né? A gente passava orando orava por tudo, comércio, tudo, a gente orava por tudo na cidade. E aí, nesse período, aí Deus já começou a mover. Aí já começava a aparecer pessoas na igreja, eu não sabia que era do nada. Sem evangelizar. Aí Deus começou a enviar as pessoas para a igreja, para chegar a gente. E aí eu comecei a mudar a minha cultura talvez vai soar engraçado, mas se o cara levanta 10 horas da manhã, um pastor levanta 10 horas da manhã, ele não muda nem a vida dele. Imagina a vida de uma igreja, e algo que mexeu muito comigo, sobre os avivalistas. Uma coisa eles tinham muito em comum. Todo avivalista, quando o sol nasce, eles já estão de joelho orando pela cidade. Pega essa, poder. Segura aí, corte, forasteiro. Isso é corte, hein? É corte, segura, forasteiro. E aí, Nicolas? Cara, essa foi pesada. Estou até tentando digerir aqui, porque quando você estuda os caras lá, John Wesley, Jonathan Edwards lá, né? Não,
isso é unânime entre eles, né? Eles tinha a deles que dormia 2 horas, 1 hora só, e o resto era oração. E cuidando do pastoreio, né? E mexeu muito Exato. comigo, assim. Esse livro aí, ele me ajudou muito. Quando eu vi que aqueles caras estavam falando, cara, hoje é nós. E hoje eu vejo também que você passou a ser uma referência, né? Eu vejo... a gente vai ter... Hoje não vai dar para falar de tudo. Claro. Hoje existe um seminário Curados para Curar, que é uma referência para outra geografia, para outra cidade. E aquele improvável que virá de Tocantins hoje se tornou um pastor relevante para os dias atuais e uma referência. E hoje, como é? Daquele zero à esquerda, membro, que ninguém conhecia, que ninguém acreditava, ele hoje é um pastor referência para outras igrejas, né? Eu lembro que a gente conversando, a gente veio de um período aí de pandemia, onde realmente foi um tempo difícil, de fato, para as igrejas, e onde a igreja que o senhor pastoreia teve um aumento de membros, né? Foi o momento que ela mais cresceu. E como é que é hoje assim, essa responsabilidade de ser uma referência para outros pastores, né? Essa pergunta deve ser comum, né? O que você fez? O que está acontecendo? O que você tem feito para acontecer o que tem acontecido na sua igreja? Que nem eu falei, a primeira coisa é mudar a vida de oração. Primeiro pilar, se não orar, não adianta poder. Não adianta, porque Deus ele não unge métodos, ele unge homens. Não adianta. Você pode ter o melhor método, pode ter as melhores, mas se não tiver uma vida de oração, não vai adiantar, não frutifique. Então mudou a vida de oração e dentro da oração, e li muitos livros, o Wesley leu muitos para mim, que eu voltei doido. Daquele tempo eu comprei uma caixa, mais ou menos uma caixa de ovos, cheia de livros. Eu voltei com a caixa. Acho que uns 60 livros eu comprei naquele seminário. 60. E essa é uma história engraçada que você tinha alguém para filtrar, né? Esse é bom, esse não é. Aí eu não conseguia ler tudo. Eu falei, Wesley, lê esse para mim aí, tu passa só o fio. Se compensa eu ler ou não, ver a história que você vê aí. Aí o Wesley lia para mim e passava a informação. Porque eu estava tão louco, que eu falei, não, alguém tem que me ajudar. E o Wesley foi uma dessas pessoas que ajudou muito. Ele não foi o Wesley. Não leu, não sei. Quantos tu leu? Rápido assim. Eu li 60 livros em 90 dias. Mas não era um livro de 300 páginas, né? Mas eram livros de 100, 120 páginas. Lia num dia para entregar no outro dia. Porque eu lia no trabalho. Eu era vigilante, então tinha um pouco mais de tempo. No posto que eu trabalhava, claro, né? Vigilante trabalha muito. E aí, lá no trabalho, eu lia para ter o assunto para conversar no outro dia da caminhada. Porque a gente ia, orava e ainda ficava batendo papo. Isso. Às vezes eu ia para a casa dele, a gente saía às 5 para orar, eu voltava para minha casa meio-dia. E aí, conversando sobre o assunto do livro, o que a gente tinha que mudar, o que tinha que fazer. E é interessante, você me confessou uma vez que até as pessoas, os colegas de trabalho dele, nesse processo, começaram a procurar o Wesley e não achar, né? Porque a sua decisão fez com que ele tomasse uma decisão também, e também foi mudando os seus arredores ali, né? Mudou não só a minha vida. É porque o Wesley também, assim, ele não tinha nome na igreja. O Wesley era conhecido como filho mais velho da irmã Neuza. Não tinha nome. Era um forasteiro mesmo, sem nome. Era forasteiro mesmo. Agora eu entendi ali. Forasteiro. Ele não, é o filho mais velho da irmã Neuza. Ele era conhecido, a referência era a irmã Neuza. A minha mudança também coincide na mesma época da dele. Ele foi ao Radical, e aí a gente, por ver ele na igreja, sendo o pastor, aí eu voltei a frequentar um pouco mais a igreja. Ainda assim, meio desanimado, chateado com o que acontecia na igreja, mas com a amizade que eu tinha com ele, foi facilitando esse acesso. Quando ele voltou de Marília, aí eu fui para o Radical também, e aí lá o senhor falou comigo também a respeito de tomar postura, não de... Mudou nada, cara.
projeto realmente na minha vida, eu falo que não mudou nada, mas ele deu a fagulha para eu entender o que viria a acontecer 3 meses depois, que era a mudança do Edivaldo. E aí eu entendi, eu falei, cara, eu quero a mesma coisa para mim. Aonde esse cara foi, eu vou e eu quero a mesma coisa. E aí foi naquele dia que eu falei, cara, o que ele sentiu, eu quero sentir também. E aí eu fui para Marília, logo tempo depois eu fui, e aí mas eu já estava meio louco, porque eu já fui absorvendo a loucura dele, né, de caminhar, de ler muita coisa, de orar, de ler a palavra. Eu mudei tudo, igual ele estava mudando os hábitos dele, né, de intimidade com o Senhor, também aumentei o meu, fui mudando a minha também. E aí, quando eu fui para Marília, aí eu também voltei, aí eu entendi a loucura. E era interessante que a Rose não entendeu minha mudança, que ela não tinha ido em Marília. Até a minha esposa não entendeu, ela me chamava de doido, porque a gente ia fazer caminhada chovendo ou não, a gente ia. Não tinha esse negócio. Disciplina, obediência. Era debaixo de chuva, a gente ia, 5 horas da manhã. Realmente entenderam o chamado. E era de 5 da manhã e 6 da manhã. O dia amanhecendo, a gente ia rodeando a cidade. E vocês, assim, pelo que eu entendi, na verdade, nem foi... A ida a Marília foi um marco, mas a decisão de vocês isso, colocar porque muitos pastores, amigos nossos, daqui da região, fecharam as igrejas, outros foram tirados de igreja, outros deixaram a igreja, receberam a mesma coisa e não aconteceu nada. Foi justamente o que a irmã falou lá no ônibus, né? Muito de Porque vocês vão enterrar. Aconteceu. Né? 90% vai enterrar. Hoje eu lembro poucos pastores que estão daquele tempo que realmente assim. E eu vejo muito disso, assim. Eu, por exemplo, junto com o pastor, a gente já participou de inúmeros projetos. Mas todos fizeram sentido na segunda-feira. Porque é a sua decisão na segunda-feira. Você participa de um projeto, de um seminário, o final de semana é aleluiado, é top das galáxias. Só que na segunda-feira você bate de frente lá com os seus problemas. E aí, se você não tomar uma postura diferente na segunda-feira, vai continuar a mesma coisa. E aí, logo, essa unção que foi recebida no projeto vai acabar. Porque é um combustível que você ganhou, mas para você mudar na segunda-feira. E aí eu entendi que precisava dessa mudança. E aí teve. O que vai mudar mesmo é colocar em prática. Porque nos eventos você recebe as informações, você recebe as ferramentas. Como muitos pastores, amigo meu, receberam todas as ferramentas e... É o que você faz. E às vezes é interessante não ter... eu vejo muitos se preocupam muito em crescer a igreja logo. Crescer. Numericamente. Se preocupou muito com isso, com o número. Já chegou, não, a partir de hoje mudou tudo e nós não. Eu peguei a palavra, não. É uma mudança de cultura. Então, assim, nossos cursos de quarta-feira tinha que mudar. Aí, tudo foi mudando assim. Como é que eu posso dizer? Paulatinamente. Eu tenho que tá. Aí eu obedeci o processo. Mas a primeira vida que mudou foi a minha. E não tem a ver com quantidade, né? Não. Qualidade. Qualidade. Agora, é tão interessante porque existe um jargão que o diabo também colocou na cabeça de muitas pessoas. Não, o que importa não é a quantidade. O que importa é a qualidade. Mas quando você foca na qualidade, ela gera quantidade. Quantidade é natural. Toda qualidade gera quantidade. Jesus fez isso. Jesus primeiro se preocupa com o quê? Preparar o discípulo. Para depois vir a quantidade. Ele não pegou para treinar uma multidão. Ele pegou 12 para treinar. Primeiro ele focou na quantidade. Porque em muitos lugares, o que fica fácil? Não, o que importa... Aí a igreja está com 100 anos e 30 pessoas. Não, para nós o que importa é a qualidade. Isso é uma mentira que o diabo colocou na cabeça das pessoas. E as nações? E as vidas que precisam? Eu não posso me esconder atrás disso. Então, primeiro eu foco na qualidade e toda qualidade gera quantidade. Se a gente for enxergar aí o processo que você viveu, é o mesmo que Jesus fez. Ele passou 30 anos ali, como um desconhecido, se preparando
para o ministério, que seria muito rápido. No caso dele, seria rápido. E aí ele viveu intensamente aquele ministério dele, mas já para preparar as pessoas, porque ele sabia que ele veio aqui para um propósito muito maior, mas ele caminhou e ele fez todo o processo, ele não pulou etapa, ele fez o passo a passo até chegar naquele momento. E aí é o que eu tenho visto em muitos pastores, em muitas igrejas, que, cara, vamos dar uma acelerada no processo. Vamos lá, vamos correr para a gente alcançar o número X de fiel dentro da nossa igreja. A gente sempre teve esse cuidado, né? De, cara, nem cabe. Nem cabe. Se a gente está falando aqui de 1.000 pessoas, talvez nem cabe dentro da igreja. É. E aí, comete o erro de traçar meta, né? Você tem que ganhar 10 essa semana, o pastor Léo tem que ganhar mais 10, senão... E aí... né, traça um tipo de meta que, na verdade, não... É como se o cara é espiritual e o cara é bom se ele alcançar a meta. E a gente não tem essa referência na Bíblia, né? Não. O que a gente tem é que, se a gente fizer aquilo que fomos chamados para fazer, o Espírito Santo vai acrescentar. E é o que eu vejo hoje, o que acontece na PIB. A PIB, ela cresce naturalmente, sem forçação de barra. Sem forçação de barra. Você vê que todos os cultos têm visitante. Alguém leva alguém. Eu falei, meu Deus, é porque assim, se a gente viver os princípios, né, que for assim, aí Deus acrescenta. Né? E aí você enxerga que esses são os frutos da mudança, da metanoia do Edivaldo para o poder de Deus. Sim, porque agora, verdadeiramente, agora fazia sentido o nome. De fato, era o poder de Deus. De fato, realmente, assim, onde chegava, marcava. E aí, agora eu entendi, eu comecei a entender essa responsabilidade. Aquele cara que era o Zé Ninguém, que era o improvável, e agora ele é uma referência para o Brasil. Quantos estados hoje conhecem o poder de Deus? Vários. Então, é interessante que chegou uma mulher na quarta-feira passada, ela já chegou e falou assim, aí, poder de Deus? Aí eu olhei assim para ela, aí eu comecei, puxa, assim, da onde que é? Do curado, do radical, de algum lugar? Aí ela, não, ela assim, aí a outra estava do lado dela assim, não, pastor, é uma amiga minha do trabalho, que todo dia eu falo da sua vida para ela, então aí eu passo os seus vídeos para ela. Então ela já conhece você, aí ela já chegou, já mandou. E aí é interessante que ela veio, essa mulher, e agora a mulher, e é São Sebastião, marcou a vida dela. Porque agora acho que o nosso maior desafio hoje, que eu vejo para nós, líderes, cristãos em si, pastores, nós estamos vivendo, estamos carentes de referência, poder. Hoje, ser pastor virou chacota, virou deboche. Eu acho que a gente tem que resgatar esse princípio. Que nem uma pessoa me procurou essa semana e era de outra igreja. E aí o poder de ser uma referência, ela disse, não, o único pastor que eu considero é você. Que eu tenho, que eu confio é você. E aí ela, assim, e quando se torna essa referência, é um peso muito grande. Até, exemplo, o que você posta, o que você curte, tudo você tem que tomar cuidado, porque o mundo está vendo você. Você costuma falar muito sobre ser uma carta viva, né? Uma carta viva. Estava no casamento da Karen no sábado, aí a mulher falou assim, oi, poder de Deus. Aí eu falei, aí eu fiquei olhando para ela assim, de onde? Ela, não, a Cida manda os links do culto, eu assisto todos. Eu falei, poder, na paz. Então, assim, essa vigilância, essa responsabilidade nossa, de verdadeiramente ser essa carta viva. Hoje, quem mais mata as pessoas são a igreja, com mau testemunho. É verdade. Ontem a gente até, no último episódio, a gente até conversou, o Nossa Mente Pensante trouxe um dado muito relevante, né? O cérebro. Exato. Nós somos pouco mais aí de 40 milhões de evangélicos no Brasil,
E no Distrito Federal, Nicolas? São... Eu não sei o número certinho que agora, mas são mais de 50%, 51%. Isso foi alcançado no ano passado. Que até então, sempre a maioria era católico, né? E aqui no 51%. 51% de evangélicos. E aí a gente pergunta, nós temos 50% do nosso estado evangélico. E qual é o impacto disso nos dias atuais? Quais são as referências, né? Sim. E é um desafio, né? Agora a gente ouve falar um número desse, a gente é comparado, né? É o Edivaldo, mas quando vem o Edivaldo, o poder de Deus, a régua aumenta. É porque assim, quando você tem que entender que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então as pessoas elas pensam muito no título, muito na posição, traz mais responsabilidade. As pessoas têm que entender assim, quanto maior você for dentro do reino, assim, é responsabilidade, não te faz melhor do que ninguém. É tão triste você ver as pessoas hoje querendo ser por causa do cargo, por causa do título. Cara, o que é título, poder? É a sua vida. É a sua vida. E aí, interessante que um dia eu estava com a André e a Patrícia, que são os pais da Laura, eu fui pregar lá na Ocidental. E aí eles são de outra igreja, e ele me perguntou assim, pastor, por que o senhor não faz uma apostila para ensinar os pastores? E aí eu falei assim, isso não tem que estar em apostila, você é a apostila. Você é o material. Porque todos os livros, está nos livros. Eu posso apresentar o professor. Sim, entendeu? Então, não adianta se eu ler um livro aqui, mas eu não colocar na minha vida, vai ficar no livro. Se aquilo não colocar na minha vida, eu falo assim, não adianta, você pode ler o melhor livro do mundo, mas se você não viver, não muda nada, poder. Você consegue enxergar que você hoje é uma grande referência. Eu não sei estimar aqui exato, mas vou pôr aí que pelo menos uns 7 estados já conhecem o poder de Deus, talvez não em um grande número, pelo menos uns 4 países tem alguém que te conhece, e você não faz parte da grande mídia de pastores, não é isso? E você consegue enxergar isso, que o seu alcance talvez seja muito maior porque não usou vou pôr assim, a rede social, a internet, a mídia, mas foi o boca a boca, o eu conheço o poder de Deus, tá aqui, assiste isso, tá aqui, você já conseguiu. Na verdade, a vida, né? As portas que se abriram, né? Na verdade, você não foi um esforço, não foi algo que você... Não, as coisas foram acontecendo, né? Eu lembro que você falou que foi convidado para fazer parte ali da equipe do Radical, e você já estava preparado para essa oportunidade. Sim. Anos antes. 2 anos e 4 meses eu estava pronto. Então, não é assim... As pessoas querem crescer muito rápido, sem estar pronta. Não dá certo poder. É tão interessante quando eu viajava para pregar na Bahia, em Natal, em Maceió, o pessoal via e eles perguntavam assim, como que eu faço para ser missionário da AGI? Só quer ver... Porque ele vê o cara pregando, o cara que está ali, o cara que viajando, todo mundo só o resultado. Só vê isso aí, mas ninguém vê os bastidores. O tempo de plantio da semente ele não viu. Vê só os frutos. Só vê os frutos. Ele conheceu a praia através de uma viagem dessa. Foi, nunca tinha visto praia. Agora já fui na Bahia, Aracaju, Natal, Rio de Janeiro. Quantas praias eu não conheci por causa dessas viagens? Por causa das viagens. Mas assim, as pessoas só querem os bônus. Mas na hora porque se a pessoa ela não crescer realmente assim estruturada, o que vai acontecer? Quando uma pessoa cair, o escândalo poder. Não seja o motivo, né? Não seja o motivo. Mas assim,
é muita gratidão de ver assim do que Deus fez na minha vida assim. Agora, bem interessante, como é que eu vou dizer isso aqui? No meio de tudo isso é guardar o coração. Talvez seja uma palavra muito forte para muitas pessoas, que não é da maneira que eu começo as coisas, é da maneira que eu termino. É isso. Muitos começam bem. Eu recebi uma palavra no Radical, mais ou menos uns 5 anos atrás, que um cara me deu uma palavra assim, ó: tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. E esse cara, ele falou várias vezes a mesma coisa, assim. No mínimo 2 horas ele só falava esse versículo para mim. E aí, no nada assim, eu falei, cara, tá chato, esse cara já tá chato. O cara não deixou nem eu almoçar, tava chato. Sabe uma coisa que já tá chata? Eu falei, cara, quem é esse cara? E eu não conhecia o cara, porque ele estava fazendo um Radical. Então, ele me viu pregando, ele ficou doido. Eu nunca vi alguém pregar desse jeito. E quando realmente esse cara me falou, eu nunca tinha pregado fora ainda, em outro estado. E ele disse, da maneira que eu vi você pregando, você vai pregar no Brasil inteiro. Mas tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Aí não sei o que, tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Aí depois disse assim, ó, cara, eu trabalho no Senado. Eu sou um cara do Senado. E só esse ano eu vi 70 pastores vender as suas igrejas. Olha isso. Poder. Aí eu falei, caraca, 70 pastores. E aí ele falou assim, vou te falar como é que eles compram. Com favores. Com favor, daqui um dia, você está devendo tanto para esse cara, que a igreja é dele. E aí... E é fato que existe hoje donos de igreja. Donos de igreja. E aí eu lembro que ele falou bem assim, sabe esses... E ele falou assim, eu não vou falar o nome dos caras que venderam as igrejas, porque são os caras que estão nas mídias, pregando nas conferências internacional, nacional, os caras que pregam. Eu não vou falar isso para poder te blindar. Mas uma coisa que ele falou assim, todos esses caras, e ele não usando todos esses ladrões aí, que perverteram, que venderam a igreja, um dia foram o Edivaldo na vida. Cara, pega essa, Poder. Segura essa, Poder. Todos os dias foi um cara, um Edivaldo igual você, mas eles não guardaram o coração. Esse é um desafio. O poder corrompeu eles. Foi 2 palavras que esse cara me deu para a vida. E aí, do nada, assim, ele falou essa, assim, ó, e eu vou te dar uma oferta. Deus está mandando te dar uma oferta. Me dá o número da sua conta. Amanhã eu deposito tanto, vou depositar, não vou nem falar a quantia. Mas esse cara disse assim, quando um carteiro entrega uma carta na tua casa, ele é só um carteiro. Você vai sempre agradecer quem? O remetente. Carteiro é o papel do carteiro. E ele disse assim, ó, eu sou apenas um carteiro na sua vida. Não puxe meu saco. Você não precisa disso. Todas as ofertas que você receber na sua vida, todas as pessoas só vão ser carteiro na sua vida. Para Deus te honrar, não puxe saco de ninguém. Seja amigo. Esse forasteiro aqui deixou muito conteúdo para a gente aí. E ele vai ter que voltar mais vezes aqui. Ter essa passagem é muito conteúdo aí para a gente falar em um dia só, né? E ele tem muitas histórias engraçadas. Eu tô achando ele muito sério Não, hoje aqui, ele, né? Muito confortável. Hoje ele tá sério, hoje ele tá sério. Não tá? E aí ele vai contar ainda muitas histórias engraçadas aqui, muitas experiências que ele viveu. Eu sei que todo esse processo que ele passou, ele tem vivido o que ele realmente fala pra gente, ele vive, ele é firme no que ele colocou no coração, o que Deus colocou no coração dele. Mas eu sei também que ele aproveita quando ele está nessas viagens aí. É uma história mais engraçada do que a outra. História de viagem, história com a família, que ele nem falou da família. Que a gente nem entrou nesse detalhe. A gente nem falou. Ele é um cara que... Hoje ele nem cantou. Aí, ó. O forasteiro tem muita história. Esse forasteiro tem muita história. Só de pastoreio vai fazer 13 anos. Imagina a quantidade de história que ele não tem. Mas realmente ele é um homem muito de Deus. Eu só posso agradecer, né? Eu só tenho que agradecer se eu sou
o zero mais próximo da vírgula. Se eu sou um zero hoje mais próximo da vírgula, é porque eu aprendi muito com ele. Eu caminhei. Se você muito perdeu os outros 4-0 à esquerda aí, foi É porque um pedacinho. na verdade, ele foi puxando os zeros. Foi, Da foi. legenda. Só mudando a Que vírgula. nem o- de lugar. Você tava colado nele no último zero lá e ele foi não, te empurrando. não sei se eu tava colado, não, porque Não, eu tava no muito início, lá. no início. Aí você foi puxando. eu tava muito lá atrás, aí Ah. ele puxou, mas aí eu também corri Foi um pouco tudo junto. atrás, né? Também tinha que correr um pouco atrás, aí senão... E realmente, se eu sou algo como cristão, é porque eu aprendi com ele, eu vi a referência que ele estava se tornando e eu falei, cara, eu quero um pouquinho dessa água aí. E corri atrás de também buscar um pouco da água. E, graças a Deus, ele me abençoou muito de falar, ó, vou para tal lugar. Aí falava, seu nome já está lá. Não tinha essa, vai ter tal projeto, você quer ir? Não, ele falava, tem tal projeto, eu tô indo, aí você vai comigo. Teve um que foi muito engraçado, ele a gente lá no Radical, no final de semana do Radical, e uma amiga conseguiu convencer ele a ir para a cabana, que a cabana é um projeto de 7 dias acampado. E aí ele chega... Que ela, assim, além dela me convencer, ela já pagou a minha. Ela disse, eu lembro que era R$450 a Colocou inscrição. uma pressão ali. Não, ela já... É R$450, assim, a sua já está paga. Só me deu a data. E aí e eu não estava perto, eu não ouvi a conversa. Quando ele me encontrou lá no meio do projeto, lá ele falou assim, tal dia a gente vai para um projeto. Como é que é isso? Não sei não, mas a gente vai. E aí eu falei, não, mas ele, não tem mais não. A gente vai e é 7 dias. 7 dias para Deus. Eu falei, tá, vamos dar meu jeito. E aí eu dei outra volta, encontrei o Japão, eu falei, Japão, o pastor falou que eu e você vamos para um projeto. Já colocou mais um. E aí o Japão, como assim? Eu falei, também não sei não. Ele falou que a gente vai. Já aprendeu, Aí- replicou. Aí ele foi no pastor, que história é essa que o senhor me chamou? O pastor, não te chamei não. Ele falou, ué, eu falei, não, ele me chamou, eu te coloquei. Não quero saber. A gente vai. E foi muito bom. É outro projeto que a gente participou. Igual eu falei, né? A gente participou de muitos projetos. Cara, mas todos assim foram fundamentais. Pelo menos para mim, uns 3 ou 4 projetos tiveram suas relevâncias gigantescas na minha vida. Sei que na dele também teve, assim como teve na do Japão. Para a igreja, claro, se a gente foi lá e recebeu alguma coisa, mas na volta a igreja também não receber, tem alguma coisa de errado no meu ir. Mensageiro, né? É o meu forasteiro. Se eu não fui, se eu fui a um lugar, nesses projetos, então, a gente é mais forasteiro ainda, porque realmente é um final de semana, é uma semana ali. Se eu fui, aprendi algo e eu não repassá-lo, aí não adiantou. O Senhor já nos ensina isso, que eu tenho que multiplicar. Então, foi muito bom todo esse processo. E, mais uma vez aqui, né, aproveitando agora o canal, agradecer pela sua vida, dentro da minha vida, pelo que você representa para mim, né, na minha vida, por quem eu sou hoje, devo muito a você. Muito obrigado, assim, eterno, né? Agora só na glória para deixar de agradecer. Quando a gente se encontrar lá, se eu não tiver essa surpresa de não estar. Né? O pastor Cláudio Duarte fala muito de que a gente vai ter 3 surpresas, né? Que um Ih, cheguei! Eu vim! Então, espero encontrá-los lá e poder. Espero que eu possa lembrar de tudo isso também. Quero ir e quero lembrar, se não é pedir muito. Pegando o gancho aqui, eu quero agradecer também, porque apesar de perto do Wesley eu ser um neném aqui de convívio com o poder, o cara tem 28 mil anos aí do lado do poder, na PIB lá. A gente agradece muito a vida do senhor e esse exemplo que o senhor é. Essa coluna que o senhor tem sido na vida de várias pessoas, levando palavra e tudo que o senhor tem feito, né? Isso que a gente viveu hoje aqui, que a gente conversou, tudo isso aí.
Isso já é a diferença em várias vidas e famílias, né? Isso aí não tem preço. Vou ter que Passo agradecer pra vocês. também. Agora vai ficar Passo feio pra pra mim, né? Ué, pesou? Eu vou ter que agradecer também, né? Apesar de eu ainda ser mais bebê que o Nicolas ainda, né? É uma gratidão imensa, assim. Apesar do pouco tempo, a gente se conectou. Assim, foi minha família, nós somos muito bem recebidos e abraçados. Sentimos esse pastoreio de perto, né? Esse abraço, esse amor. E eu creio que é isso que tem feito diferença e impactado realmente não só a nossa cidade, mas outra geografia e outras nações. Tenho falado para ele que uma decisão que ele tomou lá atrás alcançou as nossas vidas, as nossas famílias. E o mais importante é entender que tudo que ele tem feito é porque ele tem obedecido. Né? Então, o maior desafio realmente é permanecer no senhorio de Jesus, é isso que você tem feito, e a gente consegue ver isso na sua vida. Quando as pessoas falam, elas conseguem identificar, que elas conseguem ver no seu humildade, elas não conseguem achar nenhum tipo de arrogância, e você está sempre disponível. Dificilmente a gente vai ouvir um não do pastor, né? E às vezes até leva uns puxões de orelha por conta disso. Mas a gente sabe que é cuidado e é um motivo de muita alegria, muita gratidão. E obrigado por ceder o seu precioso tempo aqui conosco. A gente espera recebê-lo aqui mais vezes. A gente sabe que por onde você passa, você deixa uma mensagem, deixa um impacto, derrama amor. E hoje aqui não foi diferente, né? Eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai ser alcançado, vai ser impactado, e que a gente possa bater mais papo sobre isso, e que na próxima a gente possa trazer outras histórias aí do improvável para o poder de Deus, né? Trazer as histórias de ministério. Exatamente. A gente pegou uns atalhos aí, cortou A gente cortou pelo menos aí uns 15 anos de não ia dar em um episódio só, né? Não tem como. A verdade é essa. O poder está se preparando ali, eu acho que isso a gente sabe, né? A gente já está caminhando aqui para os finalmente. E aí eu quero deixar um pedido para você, forasteiro. A gente já está com o nosso Instagram. Vai lá, segue a gente lá, dá essa força para a gente. Curte lá as fotos. A gente vai postar muito foto aqui dos bastidores. A gente vai postar fotos do dia a dia do forasteiro, conteúdo. A gente vai tentar criar um conteúdo no Instagram para vocês, a parte do que é o podcast, da conversa, do trocar ideia aqui. E aí a gente espera que vocês nos fortaleçam, a gente espera estar contribuindo com alguma coisa a cada episódio, e a gente espera que vocês nos apoiem, nos ajudem bastante. Hoje já foi bem legal a troca de ideias, de informações com a galera que já falou com a gente no Zap, no Instagram. E se você tiver uma sugestão aí, cara, para a gente trazer para o programa, vai lá no direct, manda lá o nome da pessoa. @o forasteiro podcast. É isso aí. Entre em contato conosco, sugere forasteiro para a gente bater esse papo. A sua história é muito importante para a gente crê que cada um aqui tem uma história para contar, e essa história pode impactar outras vidas. Tá com você, Poder. Poder, a gratidão é minha, porque eu entendi que ninguém faz nada grande sozinho. Eu vejo muitas pessoas querendo caminhar só. E é difícil. Você não. Se você quer fazer algo grande, e Jesus já ensina isso. Muitas pessoas querem carregar tudo só, Poder, não carrega. Uma coisa que eu aprendi muito foi ser o menor da casa.
Ficar ali e deixar cada pessoa dentro da sua função. Não precisa você querer ser o goleiro, ser o atacante, ser o zagueiro, mas a palavra aqui é de gratidão. Quando eu olho para a PIB hoje, eu olho que o material humano que nós temos na PIB hoje é de impactar as nações. O material humano. Aqui que você falou, dos talentos, que poder é top demais. Olha o monstro ali. Isso é um monstro. Mente pensante ali. O forasteiro pensante ali. É. E hoje ele ficou caladinho. Acho que ele estava admirado com a história, ele ficou caladinho. Muita Eu história que não sabia. fiquei prestando Acho que ele deu atenção só na oportunidade. história. Só. Ele deu uma oportunidade. E aí eu quero deixar aqui para nós um versículo, um texto aqui bem legal, que eu acho muito legal em Filipenses capítulo 2. O 2:2 vai dizer assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Olha aí. Glória a Deus. Um segredo do sucesso é sempre considerar as pessoas maior do que você. E aí ele termina, né, dizendo que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar a si, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Seja O nosso... jargão é forte. É forte Então, poder, é forte quantas poder. pessoas querem ser grande hoje? E é onde o Senhor nos ensina. Sempre considere as pessoas maiores do que você. É isso. É um dos segredos do sucesso, né? Cristo nos ensina assim. Tantos homens querendo ser grande, poder. Almejando altos locais, né? Mas Poder, tem gente se subir no guardanapo, já era. tá alto. Se subir no guardanapo, ele já muda de voz. Já quero botar fulano em disciplina. Tem cara que quer ser líder para colocar outro em disciplina. Mas aqui a palavra de gratidão pela vida do Wesley, pela essa parceria, né? A vida do pastor Léo, o monstro Nico, o pastor Nicolas, é porque ele não gosta, mas ele é pastor também. Entendeu? Então. Não, aqui Tá ali com a sua cheio esposa de ali pastor. também, ali, ó, tudo. Aqui Entendeu? tá cheio de Tem pastor. tem uma surpresa, outro pastor que é surpresa, vai ser o próximo podcast. Tá Exatamente. aqui também. Então, fiquem antenados aí. A gente agradece aí o privilégio do senhor estar conosco. A gente espera recebê-lo mais vezes, que a gente sabe que tem muito assunto para a gente compartilhar. E a gente tem episódio às terças e sextas. Nicolas, conta pra gente aí sobre o nosso Instagram de novo. Vamos lá, nosso Instagram é oforasteiro_podcast. E o quem chegou aqui tem que fazer o que com esse vídeo agora? Cara, ajuda a gente, né? Vamos compartilhar aí, curtir tal. E Comentar. segue a gente lá no YouTube, lá, se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Vamos Vai ajudar a difundir alcançar essa mais ideia pessoas. do forasteiro aí. A gente precisa alcançar. É isso aí, deixa o like. Deixa o like, que esse Isso aí. bate-papo pode alcançar uma vida que está carente de Jesus, está carente de uma palavra. Não só... Hoje a gente tratou sobre Jesus porque é o cenário, é o nosso contexto aqui. E a pessoa que veio hoje é uma representatividade do céu, né? É uma autarquia forasteiro que está aqui de passagem. A gente falou desse assunto, mas o nosso propósito realmente é falar de vários assuntos e fazerem as pessoas pensarem e principalmente renovarem as suas mentes para viverem de fato o propósito aqui na Terra, de não ser uma passagem que seja vã, mas realmente que passemos por aqui e sejamos lembrados. Deixa eu contar só uma historinha rapidinho, só para a gente finalizar. Como Deus prepara tudo, né? A gente tinha pensado 1001 nomes para a gente chamar, e eu, desde o início,
confessando aqui para você, eu fiquei muito receoso. Falei, não, deixa o pastor Edivaldo lá, descansar. A gente precisou de muita coisa antes na organização. E eu falei, não, eu não vou pedir nada para o pastor, não. Eu sei que se na hora que eu falar para o pastor, ele vai me ajudar, mas eu não estou tranquilo, não estava em paz de te tirar da sua paz. E o Senhor apresentou outras pessoas para fortalecer, para me ajudar, para contribuir aqui. E eu falei, cara, eu sei que vai ser legal. E quando eu contar para ele o que a gente está planejando aqui, né? E ele vai gostar da ideia. E aí a gente chama, até porque ele vai ser figurinha repetida aqui, ele vai vir inúmeras vezes, eu sei disso. E ele não sabe, ele é o 01. A gente foi o 00, né? Para fazer Isso aí, a gente isso aí. fez todos os testes, né? No episódio 00. E aí, não, quem vai ser o 01? Poder Então, de Deus. Poder de aí, Deus. E aí é que está o detalhe. O 01, a gente marcou com uma pessoa e a pessoa não pôde. Chamou outra pessoa, a pessoa também não pôde. Combinei com outra pessoa, a pessoa não conseguiu estar. E aí eu mandei a mensagem, ele falou, não, tranquilo, vamos lá amanhã. E aí ele se tornou o 01 do Forasteiro. Exatamente. Não, e é interessante que quando eu fui para a cabana, eu fui o 01. Olha aí. E na cabana você recebe os coletes, e eu lembro que eu fui o 01 na cabana. Cada Olha um. 01, tem um 01, 02, 03. E aí aqui também você é o 01. A gente foi o 00. Tinha que ser. Tem que ter um, E né? aí o 01. Então, muito obrigado aí de novo pela sua vinda. A gente espera ter inúmeras vezes você aqui. Vai ser muito legal compartilhar várias histórias. Que são muitas, Depois né? a gente pode fazer um episódio só as histórias de ministério. Aí tem umas top, aí tem umas boas. Tem. E aí, mais uma vez, agradecer aí o Mente Pensante, que Tamo aí. forasteiro pensante ali, que fica ali só É o produtor, né? na produção ali. Tamo aqui pensando E aqui. ele Eu que participa agradeço ali hoje. vocês aqui. Se não fosse vocês aqui, eu também não estaria, né? Eu agradeço todos. Então, fica o nosso muito obrigado e agradecer a você que está assistindo, mais uma vez, né, assistindo, e espero que você esteja aí nessa caminhada de forasteiro com a gente. Principalmente quem está assistindo a gente até agora, com quase 2 horas de duração. A gente agradece mais ainda. Valeu Estamos de mesmo. passagem. Estamos só de passagem. Até mais, pessoal.